Vamos começar então. Abra a Bíblia. Hoje eu vou ler bastante a Bíblia, como sempre faço. Eu gosto sempre de embasar bastante aquilo que eu vou dizendo, para que nós tenhamos um raciocínio ancorado na palavra de Deus. Amém? Nós não queremos dar aqui a nossa opinião, irmãos. Nós estamos aqui para falar da palavra. Vamos começar aí em 1 Timóteo 1,17. 1 Timóteo 1,17, pode abrir esse, nem todos vai precisar abrir, mas eu peço que esse primeiro a gente abra, por gentileza. 1 Timóteo 1,17 diz assim: ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a Ele sejam dadas a honra, a glória para todos sempre. Amém. Pode colocar na versão RA, tá? ARA, versão revista e atualizada. Vamos ler de novo. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, glória e honra pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar hoje sobre a grandeza de Deus. Amém? Vamos falar hoje sobre a grandeza de Deus. Deus se apresenta, eu quero destacar nesse texto que a gente leu, a palavra invisível. Tem até a música, né? Invisível, mais real. Ou seja, Deus, Ele é invisível. Isso não é só um adjetivo de Deus, mas essa é uma forma como que o próprio Deus se apresenta em sua palavra. Ele mesmo diz: eu sou invisível. É uma descrição sobre Ele mesmo. A gente pode, para fortalecer essa ideia, ir para João 1,18, onde Jesus diz assim, na verdade João escrevendo, né? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus que está no seio do Pai é quem o revelou. É muito forte isso, ninguém jamais viu a Deus. João 5,37, Jesus agora falando: o Pai que me enviou, esse mesmo, é que tem dado testemunho de mim. Jamais tem ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Colossenses 1,15 também diz: este, falando de Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 1 Timóteo 6,16 diz: o único que possui imortalidade e habita em luz inacessível. O que é luz inacessível? Não é só no sentido que você não tem acesso, mas que você não suporta ter acesso a esse Deus, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. 1 de João 4,12, João também vai dizer: ninguém jamais viu a Deus. Então é verdade que Cristo é a imagem de Deus, porém o próprio Cristo também não é visto por nós. Sabe, a gente vê, por exemplo, quando em 2 Coríntios 5,16 diz assim, assim que nós daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já o não conhecemos desse modo. O que Paulo está dizendo? Na época de Paulo, quando ele escreveu isso aqui, ainda tinha algumas pessoas que tinham visto Jesus em carne, Jesus encarnado. Mas ele fala o seguinte: até para essas pessoas que viram Jesus em carne, não conheçam mais Cristo desse modo. Porque agora Cristo precisa ser conhecido pelo Espírito. É por isso que quando ele aparece para os discípulos no caminho de Emaús, Marcos diz que ele apareceu de outra forma a 2 discípulos. E Jesus, eles não conheceram Jesus de imediato, mas Jesus foi se revelando espiritualmente a eles através das Escrituras. Deus faz questão de dizer que Ele é invisível, que Ele precisa ser entendido, que Ele precisa ser conhecido, não pelos nossos olhos naturais, mas através dos olhos espirituais. Amém? Está fazendo sentido até agora? Então olha só, se você for para a Bíblia mesmo, né? Você vai ver que a Bíblia faz descrição de alguns homens. Por exemplo, a Bíblia diz que Eliseu era calvo. A Bíblia diz que Davi era de boa aparência e ruivo. A Bíblia diz que Saul, né, acima dos ombros, ninguém era tão belo como ele. O que mostra que o homem era bonito, né? Em outras palavras, o homem era bonito. Era o mais bonito de toda a nação. Mas sobre Jesus não se diz nada. Não se diz sobre a aparência física de Jesus. Você vai falar assim: mas em Isaías 53 diz que nele não havia formosura alguma. Tá, mas esse contexto deve ser entendido no contexto da cruz. Na cruz não existia formosura alguma sobre ele.
A única descrição, talvez, que a gente pode dizer é quando Cristo já está glorificado, quando João, lá em Apocalipse 1, diz que o rosto dele é como o sol, né? E fala que os pés dele são como bronze polido, e nos seus olhos são como chamas de fogo, o seu cabelo branco como a lã. Mas essa descrição é quando Cristo já está glorificado. Não tem na Bíblia nenhuma descrição do Cristo encarnado, do Cristo, né, ali nos seus dias que ele viveu na terra. Então, por que Deus não diz como ele é? Por que Deus em sua palavra, né, não dá uma descrição palpável? Eu creio que tem 4 motivos para isso. A primeira coisa é que nós precisamos conhecer e relacionar com Deus pela fé. Se a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem, é lógico, é entendido que faz sentido que Deus seja invisível. Então Deus, ele não se revela a sua forma, primeiro, porque Deus se agrada da fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus, ele faz questão de permanecer na sua forma invisível durante toda a palavra de Deus, porque ele espera que nós tenhamos fé. Então olha só, a segunda coisa, se nós lermos, por exemplo, aliás, vamos ler, abre para mim, por favor, Romanos 8:24. Romanos 8:24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como esperar? Ou seja, aqui que Paulo está dizendo o seguinte: esperança só é esperança porque você não vê. Porque no dia que você vê, você não vai precisar mais esperar. A mesma coisa se aplica a Deus. Eu só posso dizer que tenho fé em Deus porque eu não o vejo. Porque no dia que eu ver a Deus, no céu, por exemplo, nós não vamos precisar de ter fé mais. Deus está ali na minha frente. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Então olha só, Deus faz questão de ficar invisível. Deus faz questão de ser invisível, porque Ele espera de nós uma atitude de fé. Também em 2 Coríntios, pode abrir também, 2 Coríntios 5, versículo 7. 2 Coríntios 5, versículo 7, diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Eu sei que a gente canta no louvor, né? Eu não vou viver pelo que vejo. Mas na hora que você vê a calamidade, na hora que nós vemos o dia mau, a gente se desanima. Mas Deus faz questão de colocar, às vezes, deixar que tribulações aconteçam, para que mesmo você não vendo, mesmo você não sentindo, você ainda continue crendo na palavra dele. Amém? Segunda coisa, porque Deus é invisível, é a questão da idolatria. É a questão da idolatria. O ser humano tem uma predisposição de fazer imagens. A gente vê isso, por exemplo, pode abrir em Deuteronômio 4, versículo 12. Olha o que Deus diz em Deuteronômio 4, versículo 12. Então o Senhor vos falou por meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes aparência nenhuma. Deus está falando para a nação de Israel. Versículo 15, vamos pular lá para o versículo 15, mesmo capítulo 4, versículo 15. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes. Mais uma vez, aparência nenhuma vistes, no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo. Para que não vos corrompais, versículo 16 agora, e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhante de homem ou mulher, semelhante a algum animal que há na terra, semelhante a algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Deus faz questão de se manifestar, de se mostrar como invisível, para que não haja no nosso coração idolatria. Já viu que o ser humano, ele quer transformar tudo em imagem, né? A gente vê, por exemplo, fotos do Jesus louro, de olhos azuis. Peraí, Jesus muito provavelmente não era assim. Mas
As pessoas criam imagens de Deus. Muita gente fala que adora Jesus, mas qual Jesus? Precisamos conhecer o Jesus da Bíblia. Não o Jesus das imagens, não o Jesus das fotos, das catedrais. Precisamos conhecer o Jesus que está escrito na palavra de Deus. Mas continuando aqui, vou ler mais um pouco ainda de Deuteronômio 4:23 agora. Pode deixar aí, 4:23, Deuteronômio 4:23. Deus ainda dizendo: guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Deus, teu Deus, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Então, olha só, a questão da idolatria. Deus se apresenta como invisível, para que não tenha nenhuma imagem concorrente com Ele. A única imagem perfeita do Pai é Cristo. Ele é a imagem de Deus visível. E mesmo Cristo não pode ser visto pelos nossos olhos naturais. Ele é entendido pelo Espírito. Amém? Terceiro motivo de Deus se apresentar em sua palavra como Deus invisível. Terceira coisa, a incapacidade do homem suportar a revelação de Deus. Então, o primeiro motivo, recapitulando, quem se lembra aí? Qual que é o primeiro motivo? Precisamos relacionar com Deus pela fé. Segundo motivo com que Deus se revela de forma invisível, a questão da idolatria. Mas a terceira, a incapacidade do homem de suportar a revelação de Deus. Eu li no começo falando que Deus habita em luz inacessível. Ou seja, a revelação de Deus, a pessoa de Deus é muito maior do que a nossa limitação humana. A nossa cabecinha pequena não consegue conceber a totalidade de quem Deus é. Os irmãos devem saber da história, né? Que certa vez Moisés pediu para ver a glória de Deus. É um texto bem famoso. Senhor, mostra-me a sua glória. O que Deus falou para Moisés? Beleza, estou mostrando. Não, Deus falou em outras palavras assim: você não sabe o que você está pedindo. Porque se você ver a minha glória, Moisés, você é desintegrado, você é destruído. Carne nenhuma pode ver a minha face e permanecer de pé. Mas eu vou te mostrar parcialmente. E aí, né, Deus aparece mostrando suas costas. Olha o versículo, Êxodo 33, 20-23, não precisa abrir esse. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que tenha passado. Depois, em retirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Alguém pode pensar: não, mas eu já vi na Bíblia falando que alguém viu a Deus. Por exemplo, Isaías 6 diz: vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono, né? Sim. Aí você fala: não, mas é uma contradição. Primeiro falou que Deus é invisível, que ninguém jamais viu a Deus. Jesus diz isso. Agora está falando que o fulano viu a Deus? Que contradição é essa? A gente sabe que na Bíblia não existe contradição. Isso é apenas um paradoxo. Quando a gente vê uma aparente contradição na Bíblia, é só preguiça da nossa parte em ir mais fundo no texto. Todos aqueles que viram a Deus, quando diz que viu a Deus, eles não viram Deus na sua totalidade. Eles tiveram no máximo uma visão. Por exemplo, Isaías teve uma visão. Ele não viu Deus literalmente no esplendor da sua glória. Ele teve uma visão do trono de Deus. Faz sentido? Outra questão também é a teofania, né? Na teologia chama de teofania, que é a aparição de Deus no Velho Testamento. Por exemplo, a Bíblia diz que Jacó lutou com um anjo. Só que esse anjo não era normal, não. Toda vez que a Bíblia fala o anjo do Senhor, é uma referência a Cristo no Antigo Testamento, tá? Fica aí para você refletir depois. Todas as vezes que falar o anjo do Senhor no Antigo Testamento, está falando sobre Cristo. É uma teofania, é uma aparição, uma visão de Cristo. Por que você fala isso, Paulo César? Porque depois que ele luta com o anjo, Jacó fala o seguinte: eu vi a Deus.
Opa, então não é um anjo apenas. Eu vi a Deus e a minha vida foi mudada. Tem outro exemplo também de Gideão. Gideão viu o anjo do Senhor. Quando ele entendeu que era o anjo do Senhor, ele falou: vou morrer hoje, estou lascado. Mas aí o anjo consolou ele e falou: não, ser forte, valente, eu estou contigo. A gente tem também a história de Manoá e sua esposa, são os pais de Sansão. Eles viram a Deus. Depois que o anjo do Senhor foi embora, que é uma aparição de Deus, eles ficaram com medo de morrer. A mulher falou: vamos morrer, vimos o Senhor. Aí o marido: calma, se fosse para a gente morrer, a gente já tinha morrido. Não vamos morrer atrasado, não faz sentido. Mas essas visões, irmãos, não é Deus na sua totalidade. Isso não é uma contradição, mas simplesmente um paradoxo. Na sua glória completa, ninguém jamais viu a Deus, somente Cristo, quem o revelou. Então olha só, você deve estar pensando aí: Paulo César, você falou, muito legal, isso aí tudo, mas você falou de idolatria, o que eu tenho a ver com isso? Eu não sou idólatra, né? Tá, mas será que talvez nós não levantamos imagens, né? Os protestantes evangélicos, especialmente, nós não levantamos imagens. Mas será que na nossa mente a gente não tem criado um Deus diferente do Deus da Bíblia? O quarto tópico. A quarta coisa que Deus se mostra como invisível, para que Deus não seja diminuído. Ah, mas Deus pode ser diminuído? Não. Mas quando eu falo para Deus não ser diminuído, é na nossa mente. Escuta aqui. Deus não queria apenas que o homem não fizesse imagens de outros deuses. Deus não queria que o homem fizesse imagem dele. Então ele falou o seguinte: povo de Israel, vocês não vão fazer, não só fazer imagens de outros deuses. Não é para fazer imagem minha. Porque toda imagem de Deus limita a Deus. Toda imagem de Deus diminui a Deus, desonra a Deus. Vou dar um exemplo disso. Moisés, certa vez, antes dele pedir para ver a glória, ele sobe no monte. E aí o povo de Israel olhou: pô, já faz 40 dias que Moisés sumiu, Arão. A gente vê uns capítulos antes que que Deus falou com o povo ficou assustado. Meu Deus, né? Nós não queremos isso não. Fala lá você, Moisés, e responde para nós o que ele falou. Só que aí Moisés sumiu. 40 dias o homem sumiu. O que eles pensaram na hora? Perdemos Deus. Porque se Moisés era a nossa conexão com Deus, e Moisés morreu, sei lá o que aconteceu com ele, perdemos Deus. Arão, e agora? Precisamos de alguma forma para nos conectar a Deus. O que o povo de Israel fez? Você sabe da história? Eles pediram para que fosse feito um bezerro de ouro. Só que, na hora do bezerro de ouro, eles falaram assim: ó, eis aqui os nossos deuses. A palavra deuses ali naquele contexto, não vou ler porque não dá tempo, é Elohim. Isso te lembra alguma coisa? Elohim é o nosso Deus, é o Deus criador, é o Deus de Israel. Na cabeça do povo, o Deus de Israel tinha o formato de um bezerro. Eu ficava indignado, falei, né, tanto que Deus abençoou esse povo. Deus fez maná cair do céu, Deus abriu o mar vermelho, e mesmo assim esse povo vai idolatrar outro Deus. Mas não, na cabeça do povo de Israel era o mesmo Deus, não era outro. Quem está me acompanhando aí? Vocês estão muito quietos hoje, não sei se é porque está difícil assim, mas pode soltar uns amém, uns aleluia aí de vez em quando, tá? Então olha só, na cabeça do povo de Israel, eles estavam adorando o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus que tirou eles do Egito, o Elohim. Só que Moisés desce. Quando Moisés desce, Moisés fica bravo, quebra as tábuas, né? E Deus julga aquele povo. Na verdade, antes disso, teve uma conversa entre Moisés e Deus, que Deus até falou o seguinte: não vou mais com esse povo, não quero saber mais desse povo. Aí
Moisés intercede: Senhor, tem misericórdia, não te esqueça, né, que o Senhor tirou esse povo do Egito. As nações vão dizer o quê? O Senhor tirou e o Senhor não terminou de colocar eles na terra prometida. Tem misericórdia do teu povo, lembra da tua aliança. Deus age em misericórdia e fala: tá bom, Moisés, tá bom, eu vou continuar. Ou seja, Deus demonstrou uma reprovação ao povo, mas o povo, na cabecinha deles, eles estavam servindo o Deus de Israel. Eu volto aqui à minha pergunta: será que nós estamos realmente servindo o Deus da Bíblia? Ou será que servimos a um Deus que a gente inventou, que a gente acha que é? Tem muita gente aí fora falando que serve a Deus. Qual Deus? Qual Deus? Qual Deus? Irmãos, nós precisamos entender que nós não podemos colocar Deus numa caixinha. Sabe outra coisa que faz, né, a gente criar imagens de Deus na nossa cabeça? A religiosidade. Deus fez desse jeito, Ele não pode fazer do outro. Não, mas a vida inteira Deus fez assim, Ele não pode fazer daquele outro jeito. Quem diz que Ele não pode fazer do outro jeito? E a gente começa a colocar Deus numa caixinha e limitar a Deus. Sabe que até Moisés passou por isso? Até Moisés. Se você, talvez... Aliás, antes de eu falar de Moisés, deixa eu só ler esse texto aqui. Pode ler, pode abrir aí, por favor. Êxodo 32, versículo 1 até o 5. Pode ir abrindo aí. Êxodo 32, 1 ao 5. Mas vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faça-nos deuses que vão diante de nós. A palavra Deus é Elohim. Deuses ali é Elohim. Quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que foi sucedido. Disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e trazei-mas. Versículo 3. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fendido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, os teus Elohim, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Ao Senhor. Na cabeça deles, o bezerro de ouro era o Senhor. Mas vamos avançando aqui. Ao tentar reproduzir uma imagem física de Deus, você está limitando e diminuindo. Não é que Deus tem problema de autoestima, irmãos, tá? Deus não tem problema. Mas quando limitamos a Deus, deixamos de desfrutar de todo o seu poder. Abre aí a Bíblia para mim em Isaías 40, versículo 12 ao 26. É um texto longo, mas fica comigo aqui. Amém? Isaías 40, do 12 ao 26. Olha o que a palavra diz: quem na concha das suas mãos mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa de pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Ou seja, né, tudo que você vê, a imensidão do céu, a imensidão do mar, Deus pega nas palmas de suas mãos. Versículo 13: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para lhe dar compreensão? Quem instruiu na vereda do juízo? Quem lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Versículo 16: nem todo Líbano era um lugar de florestas. Se a gente fosse contextualizar, colocaríamos a Amazônia talvez. Nem todo Líbano basta para queimar, nem seus animais para o holocausto. Ou seja, se você pegasse todos os animais da Amazônia e entregasse como holocausto, não seria suficiente. Todas as nações, versículo 17, todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis ao Senhor? Ou que coisas semelhantes confrontareis com ele? O artífice funda a imagem, e o ourives cobre o ouro de ouro, e cadeias
de prata foge para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para o fundamento da terra? Em outras palavras, vocês são estúpidos. Deus está confrontando o povo aqui. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Sabe o que é poderoso desse texto? É que foram descobrir que a terra era redonda pouco tempo atrás, se for analisar para a história. Deus já está falando aqui através do profeta Isaías. Ele é o que se assenta sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como os gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e toma em nulidade o juízo da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu seja igual, diz o Santo. Vocês não entendem quem eu sou? Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Irmãos, depois de ler isso tudo aqui, como se sentir assim diante de um Deus desse jeito? A impressão que eu tenho é que eu sou um pingo do resto do pó. Sabe, entender a grandeza de Deus nos faz até ser humildes. Humildade não é pensar menos de si, porque se eu falo que eu sou humilde, eu já não sou mais. Tem uma irmã que chegou na igreja uma vez e falou assim: essa igreja aceita uma humilde serva do Senhor. Tem gente que você vai elogiar, ele, não sou isso não. Cara, isso não é humildade. Humildade é entender a realidade. Qual que é a realidade? Quando você se compara com Deus, quem somos nós, irmãos? É como se diz, quem sou eu na fila do pão? Olha a grandiosidade desse Deus. Olha o quanto Ele é poderoso. Lucas 1,37, só para ler alguns versículos, já vou depois para a nossa aplicação. O anjo Gabriel diz para Maria, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Em Marcos 10, 27, Jesus, porém, fitando neles o olhar para os discípulos, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Daniel 11:32 diz que o povo que conhece ao seu Senhor tornará forte e altivo. Agora esse eu quero que você abra, por favor, William. 2 Crônicas 2, versículo 5. 2 Crônicas 2, versículo 5. Logo depois que Salomão construiu o primeiro templo, olha o que ele diz: a casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior que todos os outros deuses. Ou seja, se tem templo para os outros deuses, o nosso vai ser o melhor, porque ele é digno, amém? Mas versículo 6, eu gosto desse versículo aqui. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar a casa, visto que os céus e até os céus dos céus não podem conter? O que Salomão está dizendo é o seguinte: nós vamos fazer essa casa, vamos dar o nosso melhor, mas vocês estão de brincadeira de falar que essa casa aqui vai caber Deus. Quem sou eu para lhe edificar a casa, senão para queimar incenso perante dele? Ou seja, essa casinha aqui que a gente construiu é só um lugar para a gente se conectar com ele, mas não é nada para aquele que habita os céus dos céus. Salmo 145, versículo 3, olha o que a palavra de Deus diz: grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Quer dizer, o que o salmista está dizendo aqui? O tanto que você pensar que ele é grande não é suficiente para determinar a grandeza dele. O tanto que você achar que ele é grande não chega nem perto de quem ele é, porque a sua grandeza é insondável. Não tem como sondar esse Deus. Gente, quem pode parar esse Deus? Eu estou citando vários versículos aqui para alimentar a tua fé. Na hora que você vai orar, é para esse Deus que você está orando.
Na hora que você vai pedir, é para esse Deus que você está pedindo. Quem pode se comparar à sua grandeza? Isaías 46, versículos 5 ao 10. Vamos lá, abre também, pode abrir também. Isaías 46, versículo 5. A quem me comparareis para que eu seja igual? Diz o Senhor. E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata, as balanças, assalariam os ourives, para que façam Deus, e diante desse se prostram e se inclinam. Ou seja, que Deus está falando o seguinte: sabe esses ouro aí, essa prata que vocês estão usando para fazer outros deuses? Foi eu que criei. Sobre os ombros o tomam, levam-no e põem no seu lugar, e aí ele fica. Do seu lugar não se move, recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disso e tendes ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Versículo 9, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Versículo 10, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, eu farei a minha vontade, nada pode frustrar o que Deus planejou. Talvez você está vendo sobre a sua vida, né? Mas isso não estava planejado. Na cabeça de Deus estava. Por mais que você não entende a tribulação que você talvez esteja passando, está tudo no controle de Deus. Mesmo Moisés, vendo tantos milagres. Depois de Jesus, vem Moisés, tá? Que viu mais milagres na Bíblia. Que, né, foi usado para fazer milagres, inclusive. Sabe o que acontece? Deus abriu o mar vermelho, derramou-lhes 10 pragas no Egito, abriu o mar vermelho, fez, né, cair pão do céu. Aí olha que Moisés diz, abre em Números 11, 21. 11, 21. O povo estava reclamando com Moisés: Moisés, estamos cansados desse pão aí, todo dia é pão. Pensa como é que seria a sua dieta, né? Todo dia pão, pão, pão. O povo estava cansado. Mas em vez de clamar a Deus, não, eles estavam murmurando. Eu queria uma carninha, Moisés. E aí, olha só, e Deus falou: pode deixar que eu vou mandar a carne, e esse povo vai comer carne durante um mês, até sair pelo nariz. Tá na Bíblia, tá? Tá na Bíblia, depois você pode conferir. Esse povo vai comer tanta carne que eles vão ficar empanturrados. E Deus já estava meio sem paciência, vamos dizer assim, com o povo. Aí, olha o que Moisés fala para Deus. Respondeu Moisés, versículo 21. 600 mil homens a pé, é este povo no meio do qual estou, e tu disseste, dar-lhe-eis carne, e comerão o mês inteiro, matar-se-ão para os rebanhos, para eles rebanhos de ovelhas e de gado, que lhe bastem, ou se ajuntarão todos eles, todos os peixes do mar para que lhes bastem. Gente, quando você vai fazer um churrasco para 600 pessoas, quem já fez aqui o churrasco para 600 pessoas? Ninguém. Mas é uma loucura. 600 homens, vamos colocar homem, tá? 600 homens morrendo de fome, não seria uma loucura? Agora imagina 600 mil homens, doido para comer uma picanha. Moisés olhou assim: isso é impossível. Deus, você está de brincadeira, né? Você quer dar carne para esse tanto de gente? Se fosse contar mulher e criança, daria 3 milhões de pessoas. Moisés falou o quê? Colocou Deus numa caixinha. Peraí, Deus, como assim? Você quer fazer um churrasco para 600 mil? Deus olha para Moisés: Moisés, você não entendeu. Olha o que Deus responde para Moisés. Versículo 23. Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-á encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás e se cumprirá a minha palavra ou não. Até Moisés, que viu esse tanto de milagre, duvidou. Não, Deus, mas aí já é demais. Morto a quarto dia? Não, aí já é muito. Eu sei que o Senhor pode fazer cego ver, eu sei que o Senhor pode fazer paralítico andar, eu sei que surdos podem ver, mas morto a 4 dias cheirando mal, em decomposição? Não, já é demais. Não, 600 mil homens? Já é demais.
Eu imagino Deus falando isso aqui para Moisés com muita paciência. Ô Moisés, por acaso a mão do Senhor se encolheu? Eu não sei pelo que você está passando na sua vida, mas é a mesma pergunta para nós aqui hoje. Seja o que for, o mais impossível que você acha, por acaso a mão do Senhor se acolheu para você? Será que Ele não é poderoso para fazer não só isso que está falando, mas infinitamente mais do que tudo que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos? Amém? Irmãos, Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle do Rio Grande do Sul. Deus não foi pego de surpresa. Por mais que você pode achar que a coisa está indo de mal a pior, Deus está no controle de tudo. E Ele é poderoso para fazer muito mais do que a gente pensa, muito mais do que a gente imagina. Ele é poderoso, irmãos. Ele é um Deus grande. Ele é um Deus sublime, Ele é soberano, Ele assenta no seu trono. Eu sei que tudo que eu estou falando aqui talvez você já sabe. Mas quem disse que a gente tem que falar só o que a gente já sabe? Eu vim aqui para te lembrar nessa manhã, para que a sua fé seja edificada. O nosso Deus é um Deus grande. Tem um irmão que gritava todo culto, em vez dele falar assim, glória a Deus, igual o Otávio, ele fala Jesus. Ele soltava uma frase diferente, ele falava, eita Deus grandão. Eita Deus grandão. Irmãos, é esse Deus que está com a mão estendida para nós. Esse é o nosso Deus, é esse Deus que é o teu Pai. É esse Deus que está no seu favor. Para a gente caminhar para o final, eu quero deixar algumas ações práticas aqui. Oséias 6,3 diz que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Não basta conhecer uma vez. Eu já sou convertido. Não. Prossiga em conhecer o Senhor. 1 Coríntios 15:34. Abre aí, por favor. 1 Coríntios 15:34. Olha o que diz. Tornai-vos a sobriedade. Paulo está dizendo, vocês estão bêbados. Vocês estão embriagados, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso vos digo para vergonha vossa. Paulo está falando para crente. É possível que alguém seja convertido, confesse a Cristo e não tenha conhecimento de Deus. Precisamos avançar no conhecimento de Deus. Quantos querem aqui avançar no conhecimento do Senhor? Quantos querem conhecer a Deus? Porque para você ter essa fé e você ver o quão grande é o seu Deus, você precisa conhecê-lo. Primeira ação prática, precisamos voltar para a palavra de Deus. Precisamos nos voltar para a palavra escrita. Em João 5,39, Jesus falando para os fariseus, fala o seguinte, olha, vocês examinam as escrituras, tendo zelo de buscar a Deus, mas vocês não me conhecem, porque elas testificam de mim. É possível entender de teologia e não conhecer a Deus. O que Jesus está falando é o seguinte, vocês fariseus, vocês sabem muito de Bíblia, mas vocês não me conhecem. Vocês não conhecem o Deus que vocês estão olhando. Agora, por outro lado também, Deus se revela na sua palavra. Precisamos derrotar, irmãos, todas as mentiras do diabo que vem à nossa mente. Alguém fala, mas Deus foi injusto. Deus não é injusto. Hebreus 6,10 diz, o Senhor é justo. Deus não me protegeu. Romanos 8,31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não foi fiel. Deuteronômio 7,9 fala que o Senhor é fiel e abençoa até a 3ª e 4ª geração. Deus não se importa comigo. Romanos 8,32 diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, o mais precioso que ele tinha, antes por todos nós o entregou, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Eu não me sinto amado por Deus. Romanos 8,38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Precisamos, como Hebreus diz em Hebreus capítulo 2, nos apegar a essas verdades, irmãos. Deus se revela através de suas escrituras. Deus se revela através, né? O irmão estava até falando do livro preto. Eu perguntei, que é livro preto? A Bíblia. Deus se revela através do que está escrito. Segunda coisa, precisamos de uma vida de oração para ter revelação de Deus. Não basta só ler a Bíblia. Não basta só saber de Bíblia. É uma parte. Mas nós precisamos de uma vida de oração. Abre aí para mim, Jeremias 33, versículo 3. Ele se revela através de uma vida de oração. Ele pega aquilo que você estudou na palavra, ele transforma em revelação. Olha o que diz o versículo: invoca-me. Deus está falando para você nessa manhã, invoca-me. Eu sinto falar isso. Talvez você não tenha orado todo dia. Talvez orar para você é um evento, né? Na hora que a coisa está ruim, você vai lá. A palavra do Senhor para você é: invoca-me. Precisamos ter uma vida de oração regular todos os dias, irmãos. Adianta você ir na academia uma vez no mês, uma vez na semana? Pois tem crente que é assim, ele só vem no culto, ora só no dia do culto, escuta a palavra só no dia do culto, e depois ele vai embora e pronto, agora tá pago, vou viver minha vida. Não, é necessário uma vida de oração contínua. Começa com 5 minutos, depois vai para 10, depois vai para meia hora, depois vai para 1 hora, vai aumentando aos poucos, mas não deixe de invocar o Senhor, não deixe de buscar a face do Senhor. Olha o que Deus está falando: invoca-me e eu te responderei e anunciar-te-ei. Olha só, a primeira parte fala: invoca-me e eu te responderei. Ou seja, se você me pedir, eu vou te atender. Mas mais do que isso, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu vou abrir os teus olhos, eu vou te dar revelação, eu vou te trazer clareza, eu vou te dar sabedoria, eu vou te trazer visão espiritual, discernimento espiritual. Você não vai ser aquele, né, que vive a sua vida de qualquer jeito. Não, vai ter uma voz dizendo para você onde você deve ir. A sabedoria do Senhor vai vir sobre você. Eu vou te anunciar coisas grandes e firmes e ocultas que você não sabe. Precisamos ter uma vida de oração, irmãos. Terceira ação prática. Já estou caminhando para o final. Terceira ação prática. Precisamos lembrar dos feitos do Senhor. Abre para mim Salmo 77, 11, do 11 ao 14, por favor. Salmo 77, 11 ao 14. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das suas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tens feito notório o seu poder. Sabe, irmãos, uma coisa que você pode praticar e depois me cobra. Printa e me cobra, né? Naquele dia que você estiver mais desanimado, começa a testemunhar do que Deus já fez em sua vida. É impressionante. Quando você começa a lembrar do que o Senhor já fez, como Ele já te protegeu, como Ele já te supriu, como Ele te chamou, parece que alguma coisa começa a borbulhar dentro de você. Olha o que o salmista diz: eu recordo dos teus feitos. Eu recordo dos teus feitos. O problema do povo de Israel era esse. Eles queriam água, duvidavam que ia ter água. Mas Deus já fez um mar vermelho abrir, filho. Por que você está duvidando? Recorda dos feitos do Senhor. A gratidão, ela mata, ela destrói a murmuração. A gratidão nos traz alegria. Fica a tarefa de casa aí para você, tá?
Começa a testemunhar. Todo dia arruma alguém e vai testemunhar do que Deus fez por você. Irmão, se nós lembrássemos, né? A gente andaria menos ansioso. E o que o salmista está dizendo é o seguinte: quando eu me lembro disso, como eu me lembro disso, eu tenho revelação de quão grande é o meu Deus. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Irmão, se Ele fez, Ele pode fazer de novo. Se Ele agiu, Ele pode agir de novo. Amém? Quem está comigo aqui nessa manhã? Você crê nessa palavra? Se Ele agiu no passado, Ele pode agir de novo. Se Ele usou os apóstolos, Ele pode nos usar também. É o mesmo Deus. Se Ele fez através de grandes homens de Deus, Ele pode fazer através de sua vida também. Recorde dos feitos. Eu gosto da história, né? Do rapazinho. Estava um grupo de uma escola lá na Inglaterra, visitando a Universidade de Oxford. Crianças ali, né, de 11, 12 anos. E eles foram no quarto de John Wesley. Pra quem não sabe, John Wesley foi o maior avivalista da Inglaterra. E daí, eles visitaram, viram lá a casa. De repente, viram que estava faltando um aluno. Está faltando alguém aqui. Foram ver. Esse aluno tinha de 11 para 12 anos de idade. Ele ajoelhado em cima das marcas, que tem até hoje, as marcas do joelho de John Wesley. E a oração dela era o seguinte: Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. O Senhor usou o John Wesley. Faz de novo. Faz de novo. Salva. Vem com avivamento. Aí o tutor daquela turma olha para o rapazinho lá, para o menino, e fala o seguinte: Billy Graham, levanta. É hora de ir embora. Sabe o que Deus usou o Billy Graham? O maior evangelista de todos os tempos. Aquele que pregou para mais gente pessoalmente. Dizem que ele pregou para mais de 200 milhões de pessoas. A população do Brasil inteira, pessoalmente. Porque ele sabia que tinha um Deus que fez uma vez, ele podia fazer de novo. Irmão, se a gente tão somente fizer a mesma oração de Billy Graham: Senhor, o Senhor fez sobre Goiânia, faz de novo. Manifesta-te de novo, faz mais uma vez. Se a gente lembrar dos feitos do Senhor, do que Ele fez, a promessa dele é essa: eu derramarei chuva sobre o sedento. Ele é poderoso, Ele é grande. Sabe, 1 Coríntios 13:13 diz que um dia nós veremos como de fato Ele é. Hoje nós não vemos ainda, vemos como por espelho. Mas entre o dia de hoje e o dia que nós o veremos plenamente, né? Plenamente o verei, plenamente o conhecerei, é requerido de nós uma atitude de buscar a sua face. A última coisa, contemplação. Quarta ação, prática, contemplar. Sabe uma coisa interessante? É que em Isaías 6, Isaías diz, não vou abrir, mas Isaías diz: viu o Senhor sentado no mais alto e sublime trono, e a orla das suas vestes enchia um templo, e eu via, alguns serafins. Eles tinham asas nos pés, com duas eles voavam e duas cobriam os seus rostos, e eles cantavam: Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, e toda a terra está cheia da sua glória. Para você ver que a glória de Deus é algo tão forte que até os serafins tinham duas asas para cobrir o seu rosto. 800 anos se passaram da visão de Isaías. Agora João tem a mesma visão. Ele chama os serafins de seres viventes. E ele diz que eles permanecem
na mesma posição, noite e dia, sem descanso. O que eles estão fazendo? Olhando para o trono e falando: nossa, que palavra, né? Nossa, que revelação, nossa, que música, que louvor. Não, eles estão vendo a face do Senhor Todo-Poderoso. Se você passasse, sei lá, 8 horas falando santo, 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 muito provavelmente você cansaria, né? Mas deixa eu te falar algo, eles não estão lá em penitência, eles não estão de castigo. Eles estão cantando santo, e cada vez que eles falam santo, a revelação de quem Deus é aumenta. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Precisamos contemplar a glória de Deus. Sabe o que é contemplar, gente? Sendo bem prático. Sabe quando você sente aquele fogo no seu coração? Sabe quando você sente aquela presença? Você precisa dar tempo para isso. Contemple. Contemple o Senhor. Nós não vemos como os 4 seres viventes veem, mas nós vemos como por espelho. Eu gosto de um versículo que tem queimado meu coração. Pode abrir, Salmo 27, 4. Só falando sobre os 4 seres viventes. Eles passaram 800 anos falando santo, 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 contemplando o Senhor. E é provável que eles ainda estejam fazendo isso. A contemplação de quem Deus é. Vou terminar com Salmos 27, versículo 4. Davi diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Em outras palavras, o que Davi está falando é o seguinte: eu quero habitar na sua casa, Deus, para eu babar contemplando a sua glória, contemplando os seus atributos, contemplando na sua beleza, contemplando em quem tu és, contemplando na sua grandeza. Como o próprio salmista diz em outro salmo: como que eu posso perscrutar tudo de Deus? É maravilhoso demais para mim. Irmãos, eu quero te chamar para contemplação. Vamos contemplar? Vamos contemplar quem Deus é. Vamos parar para admirar. Sabe quando um casalzinho está apaixonado? Sabe esse negócio? Ficou olhando assim, sem falar nada. Agora imagina Deus, o mais belo, o mais alto, o mais sublime. Davi está falando o seguinte: eu quero parar para babar na presença de Deus. Eu quero contemplar o quanto Ele é lindo. Eu quero contemplar o quanto Ele é grande. Vamos ficar de pé.